Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje vamos falar da importância dos cuidados da saúde bucal. Vamos falar de doenças periodontais. Também falando de saúde, o Dr. Marcos Tavares vai falar sobre endometriose. Vamos ter o nosso quadro de fé com Sandra Assis Maia e também a participação de todos vocês, os nossos internautas, que nos enviam as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas sobre a reforma da Previdência Social. Iniciando o programa de hoje, nós temos estreia aqui no programa, o nosso quadro Saúde e Bem-Estar com a doutora Aline Longatti. Olá pessoal, olá Simão, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, eu estou muito feliz com esse convite. Eu sou doutora Aline, médica, especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, Associação Médica Brasileira, e a partir de hoje eu vou estar aqui com vocês tentando contribuir pelo menos um pouquinho com a melhora da qualidade de vida de cada um. Mas hoje, quem vai fazer a pergunta para vocês sou eu. O que é saúde? Vocês sabem me responder? Não vale falar que é ausência de doença, hein gente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de afecções ou enfermidades. E o que isso nos remete? O que leva? Vocês levam isso para a vida de vocês? Que para que nós possamos ser pessoas saudáveis, nós temos que levar em consideração vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, o tripé básico, alimentação equilibrada, saudável, exercícios físicos de rotina, no mínimo 150 minutos por semana, um sono de qualidade, sempre lembrarmos que o nosso calendário vacinal tem que estar em dia, consultas médicas, exames de rotina, não pensando apenas em procurar um médico quando está doente, mas pensando em prevenção. E uma coisa importante, a polifarmácia, a automedicação, é uma coisa que infelizmente a gente está vivendo muito isso na nossa realidade e traz muitos transtornos futuros e imediatos na vida do paciente. E um aspecto importante, na verdade, para mim, um dos mais importantes, é o nosso bem-estar emocional e mental. São diferentes, mas um está ligado ao outro. O que a gente tem que considerar? O porquê? A pessoa, o que é um bem-estar mental? É um estado de equilíbrio que a pessoa adquire para que ela mantenha bons relacionamentos com as pessoas e consigo mesmo. Isso está relacionado a alterações químicas cerebrais. Já o bem-estar emocional leva em consideração a forma com que o indivíduo vê o mundo onde ele está. Está relacionado ao bem-estar mental, sim, mas é um aspecto um pouquinho mais individual. Por exemplo, como que a pessoa reage a perdas, a situações de dificuldade que ela vive, até problemas econômicos, né? A forma com que ela se coloca no mundo, como que ela se vê, como que ela quer viver. Né? Isso é muito importante, porque sem essa bem-estar mental, emocional, nenhum dos outros prosseguirão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Simão, pela sua oportunidade de estar aqui no seu programa. Obrigada a Deus, gratidão e fiquem com Deus. Muito obrigado, doutora Aline, seja bem-vinda aqui, suas dicas são muito preciosas. Aliás, a doutora Aline Longatti faz um sucesso muito grande nas redes sociais, com essas dicas que são preciosas e farão parte, a partir de hoje, aqui do programa Mega Profissionais. Muitas atrações nos aguardam hoje. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega
Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. E agora vamos falar de saúde bucal. Estou recebendo aqui no estúdio a doutora Súria, odontóloga, nossa colaboradora aqui no programa Mega Profissionais, que aliás já tem, os nossos internautas já estão colocando um apelido na senhora. Ah, qual? Top model do programa Mega Profissionais. Falou que é a modelo do programa Mega Profissionais. Nossa, desse jeito eu vou ficar me sentindo, me achando. Daqui a pouco a senhora está fazendo comercial de produtos odontológicos. Nossa senhora, estou à disposição. Brincadeiras à parte. Mas é claro que a beleza realmente é muito importante, as pessoas realçam bastante, mas a senhora não está aqui somente pela beleza e nem por ela. A senhora está aqui pela competência que a trouxe aqui no programa Mega Profissionais. Obrigada. Né? Particularmente eu falo que aprendi muito com a senhora. A senhora desmistificou muita coisa aqui no programa Mega Profissionais. Eu tenho fobia, assim como eu falei nas nossas redes sociais, tá? Eu tenho fobia de odontólogos, eu tenho medo de dentista. E aquela sentar na cadeira ali do dentista me dá muito medo, porque eu tenho medo de dor, de sentir dor. Associei por algum motivo a dor ao dentista. Eu não sei por qual motivo. Porque sempre tive acesso a bons profissionais, né, doutora? Eu não sei se a senhora teve essa experiência lá no seu consultório, mas por algum motivo a senhora me encorajou a fazer tratamento, inclusive tratamentos que eu já relatei aqui no programa, como por exemplo implante, que eu tive pavor ali de fazer, né? Por que a gente sente isso? Olha, isso é muito comum, realmente é muito comum. Eu digo, até eu mesmo, né, dentista, quando eu era pequena eu tinha pavor. Até às vezes eu me pergunto como eu fiz a odontologia. E assim, eu tento ter um cuidado mesmo com os pacientes, porque é o que você disse, o medo de sentir dor é o que causa esse medo, né? Esse pavor realmente no paciente. Muitos têm esse medo da agulha, têm medo do motor, do barulho, os barulhos, né, que tem dentro de um consultório. Então, assim, é muito diálogo com o paciente, paciência também é importante, mas é algo realmente muito comum mesmo, pacientes que têm medo de dentista. Eu acho que, sei lá, uns 70% dos pacientes têm algum receio. E às vezes a dor provocada pela ausência do tratamento é que não nos motiva, mas nos obriga a buscar um profissional. Exatamente, com certeza. E aí certeza. que mora o problema, né? Porque às vezes a gente vai buscar um profissional já numa situação muito difícil. Que às vezes já não tem como correr muito atrás, né? Não tem como resolver de uma forma assim mais tranquila, mais barata, né? O que eu sempre falo, a prevenção é o caminho de tudo, mas é muito difícil. A maioria dos pacientes chegam relatando dor ou incômodo em algum dente. É por esse motivo, normalmente. A gente não podia fazer isso e não está ligado à questão de falta de informação, tá? Inclusive lá no Instagram eu coloquei uma enquete, né? Eu falei assim, olha, se você tem medo também, coloca aí, fala aqui pra gente na descrição dos comentários, tá? Muita gente falou isso e algumas pessoas apontaram o seguinte, o medo é gerido e principalmente está ligado à falta de informação, a uma questão cultural. Engraçado que não é o meu caso, porque tem 30 anos que eu faço assessoria de médicos, odontólogos, né? E eu tenho muita informação, mas não diminuiu a fobia. A fobia. O medo, né? Então isso até eu coloquei lá nas redes sociais. Mas hoje nós vamos falar sobre doença periodontal. Quando se fala periodontal, eu associo a questão da gengiva. Isso mesmo. Doença periodontal é uma doença que atinge os tecidos de suporte e sustentação da boca, que é a gengiva e o osso que está lá por dentro da gengiva, né? E ela é causada por bactéria. Então, são bactérias mesmo que causam essa doença. E as bactérias são advindas do dente ou da doença causada no dente? Ou não? O que acontece? Ela pode advir de vários fatores. O principal fator é a má higienização, porque quando nos alimentamos, eu acho que eu já expliquei aqui, nós formamos no que a gente chama de placa bacteriana, que é um biofilme, como se fosse um aglomerado de bactérias que ficam na superfície dentária. Ali, as bactérias vão ficar ali se alimentando dos restos alimentares, né? Que ficam entre os dentes, que ficam na superfície dos dentes. E, na maioria das vezes, quando não é feita a higienização correta, o uso de fio dental e escovação, essa placa ela vai se calcificando,
né? Então ela se torna o que a gente chama de tártaro. O tártaro e a placa bacteriana, elas são tóxicas realmente à gengiva. Então elas começam a causar alguns sinais como sangramento, arrochamento, né? A gengiva fica roxa. E em casos mais graves, até secreção purulenta, perda dentária, porque os dentes vão ficando com uma certa mobilidade também. Enfim, isso já é o estágio grave da doença. Lembrando que as gengivas são responsáveis pela sustentação. Isso, sustentação. Junto com os ossos. Isso, que dá sustentação e suporte. Certo. A senhora falou de uso de fio dental. Eu tenho uma dúvida particular. Se me permite vocês também abrir esse parênteses aqui. Quando se trata com o fio dental, é necessário para complementação de escovação, mas às vezes você machuca a gengiva e sangra aquilo ali. Não causa um mal para a gengiva? Esse relato é bem importante você falar mesmo, porque assim, a maioria dos pacientes que tem doença periodontal, elas não têm sintomatologia dolorosa. Então, a doença periodontal é dividida em duas, que é a gengivite, que atinge apenas a gengiva, e a periodontite, que atinge o osso. Então, a gente tem essas duas diferenças. Entre elas, elas podem se dividir em três, em leve, moderada e avançada. Só que, normalmente, ela, igual eu falei, não causa dor. O que causa, normalmente? Mau hálito, gosto ruim na boca, mobilidade dentária e o principal, sangramento durante o uso do fio dental ou a escovação. Aí muitos pacientes chegam e falam assim, doutora, eu não estou passando fio dental porque está traumatizando a minha gengiva. Não é por causa disso. Na verdade, é porque a pessoa não tem um hábito de passar o fio dental diariamente e devido a esse acúmulo da placa, quando ele vai passar o fio dental, a gengiva está inflamada e tudo que a gente trisca quando está inflamado, você pode ver, qualquer órgão seu, qualquer parte do seu corpo que estiver inflamado, que você triscar, ele começa a sair sangue. Então a gengiva é da mesma forma. Então na hora que o paciente passa o fio dental ou passa a escova com mais força, começa a sangrar. Aí o paciente fala, não vou passar mais o fio dental porque tá machucando. E não é. Se você tiver aquela rotina de passar o fio dental 2 vezes ao dia, que é o ideal, que é após o almoço e antes de dormir, ou até mesmo mais vezes, se você tiver um tempo, mas essas horas, pelo menos depois do almoço e antes de dormir, você vai diminuir esse sangramento da gengiva. Eu achava necessário toda vez que tivesse algum tipo de refeição. Melhor ainda, seria o ideal, mas hoje eu sei que na correria muita gente às vezes só passa 1 vez ao dia, mas é melhor do que nada. Porque o fio dental ele vai fazer o quê? Ele vai tirar essa placa bacteriana da onde a escova não consegue alcançar, que é entre os dentes. Então a gente vai conseguir prevenir, além das cáries que dá entre os dentes, a gente vai prevenir essas doenças periodontais como a gengivite, a periodontite. E em casos graves, que igual eu falei, pode levar até perdas dentárias. Inclusive, hoje, a maior causa de perdas dentárias não é a cárie, é a doença periodontal. Que coisa. Então, não se escova a gengiva, ok? Quando a gente escova os dentes, automaticamente tem uma técnica certa de escovação, que normalmente quando você vai ao consultório, né, o seu dentista ele vai te indicar, para cada caso é um caso, mas normalmente o tipo da escovação que nós utilizamos é de uma forma que a escova fica inclinada, para que dessa forma ela entre lá dentro da gengiva, né, para limpar dentro da gengiva mesmo e limpar os dentes. Então é como se fosse ali no período de transição da gengiva e dos dentes. Mas assim, não escova a gengiva, mas a partir do momento que você faz a escovação correta dos dentes, acaba que você pega um pedaço da gengiva também. Mas né? aí não causa um trauma nessa escovação? Que você entrar dentro da gengiva, você vai levantar ali e vai machucar. Vai machucar. O que é importante? A força, a mão. Tem gente que tem uma mão pesada e coloca muita força para escovar. Então tem que tomar cuidado com isso. O tipo da escova. E o tipo da escova, que tem aquelas escovas duras. Não. Então tem gente que acha, quanto mais dura a escova, melhor vai escovar. Não. A escova ideal é a escova de cerdas macias. Quanto mais macia, a extra macia, melhor é. Por causa disso, porque ela não vai causar trauma na gengiva. Não vai conseguir escovar direito. Eu particularmente não gosto muito daquelas extra macias. Né? Então, isso é muito de gosto. Eu particularmente, eu gosto da macia. A extra macia, eu também tenho às vezes um pouco da dificuldade que dá essa impressão. A impressão que não escova. Que não escova. Mas isso é de gosto. Tem gente que gosta muito da extra macia, outras mais da macia. O que não pode de jeito nenhum é ser a dura. Porque as cerdas duras, elas realmente causam traumas. E aí a gente pode ter as recessões gengivais, né? A gengiva pode levantar e aí acontecer algumas coisas piores. Tá. Então, pelo que eu entendi, para tratar a gengiva, para tratar a doença periodontal, você tem que tratar o dente. Como é que é? Para tratar a doença periodontal, você tem que tratar o dente. Isso. É porque assim, quando você faz o tratamento periodontal,
na superfície dentária que vai ficar esse tártaro, essa placa. Então você tem que remover do dente, né? Sim. Então é as chamadas que a gente fala, raspagem e limpeza básica, que todo mundo deveria fazer de 6 em 6 meses, mas a pessoa vai umas 2 vezes a cada, sei lá, uns 2 anos. Então assim, é isso que a gente consegue diminuir esse índice de gengivite e periodontite. Quem possui a doença já em estágio moderado ou avançado, ela precisa passar por um tratamento periodontal, que é feito com um especialista que é o periodontista, o mesmo que a gente falou aqui aquela vez sobre a plástica gengival, a gengivoplastia. Sim. Então, sempre que a gente falar de gengiva, de tecido de suporte e sustentação, a gente vai sempre lembrar, associar com o periodontista, que é o profissional apto a cuidar dessa área. Porque é o que eu sempre falo, hoje a odontologia está realmente igual à medicina, cada um no seu quadrado. Você ir em algum lugar fazer tudo só, é muito complicado isso, porque hoje a gente tem as especialidades, então cada um trabalha ali dentro da sua especialidade. E lembrando a vocês que a importância da saúde bucal e do controle, do contato com o especialista adequado, está ligada à saúde do seu organismo de uma forma geral. A boca é o principal condutor, é onde entra as bactérias, é onde entra o alimento e também pode entrar o veneno, né? E também sabendo que, podendo ter algum tipo de causa de inflamação ou doença mais séria, alguns vírus, alguns germes podem entrar na corrente sanguínea e parar até no coração. Nós já falamos sobre isso aqui entrevistando um cardiologista, tá, gente? Isso é muito sério. E falando isso, claro que nós nos atentamos melhor ao cuidar da nossa saúde. Doutora, é sempre um prazer recebê-la aqui. Obrigada, é sempre uma alegria e a senhora fala com uma facilidade muito grande. Obrigada, espero que realmente entender. Espero que todo mundo tenha entendido melhor. Eu tenho certeza disso. E nós acompanhamos a repercussão nas redes sociais. Tá, muito obrigado, doutora, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Você é culpado. Forte isso, né? Você é culpado. Você é culpada pelo meu insucesso. Você é culpado pelo meu fracasso. Palavras fortes, né? Quando principalmente nós delegamos ao outro a culpa pela nossa ausência de tomada de decisões. Isso nós temos que questionar a todos os momentos. Nós fazemos isso todo momento. Infelizmente, nós ainda estamos ligados a pensamentos de que o outro, ou transferir para o outro a culpa por alguns dos nossos problemas. Saber se perdoar, saber entender esses limites. Isso é tudo muito difícil para nós, principalmente quando nós não temos a luz do Evangelho para nos orientar. É fundamental. E como fazer isso? Será que o outro realmente é culpado? Ele precisa carregar essa culpa com ele? Isso vai aliviar a minha culpa? É a principal pergunta, né?
Ao transferir essa culpa para o outro, vai aliviar essa dor que eu sinto? São questionamentos que nós precisamos nos fazer. Sabe qual a melhor forma da gente aprender a fazer o certo? Olhando as pessoas que já erraram e nos dando sugestões. Ou aquelas pessoas que têm um entendimento um pouquinho melhor do que nós. Pelo menos levar para reflexão. Não é o nosso objetivo aqui apresentar o que é certo, o que é errado. Muito pelo contrário, estamos muito longe disso. Mas pelo menos levar vocês a uma reflexão. É importante. Não é isso, Sandra Assis Maia? Tudo bem com você? Tudo ótimo. É sempre muito bom ter você conosco. Foi bem de viagem? Graças voltou, a Deus. Esteve no exterior há pouco, complementando estudos, mais uma vez. Eu acho que você nunca vai parar, né, Sandra? Não. Sempre eu te vejo, você está fora, você está estudando, você está fazendo pós-graduação, um curso de especialização, mas graças a Deus todos abençoados. Amém. Quando a gente ama o que faz, né, Tancredo, a gente quer sempre trazer e levar o melhor, né? É verdade. E aí, Sandra? Tem alguém culpado por você não fazer isso mais rápido? Então, eu acredito assim que pode acontecer alguns imprevistos, pode ter a deficiência de algum prestador de serviço, pode acontecer de a gente perder o avião. Então, o que acontece? Eu acredito que quando a gente se vê numa situação que não foi muito favorável, que não foi como a gente imagina, a gente tem que ver o que vai aproveitar do que tem, ou do que sobrou, ou de que atitude você precisa tomar. Porque eu acredito que, como eu sempre falo, que a vida é uma caminhada, né? A gente precisa estar no caminho, então se tem previsto, de que forma que você vai voltar para o eixo dessa caminhada e prosseguir. Então, muitas vezes, Tancredo, eu vejo que as pessoas perdem muito tempo culpando ou murmurando por algo que não foi legal, que não aconteceu como você imaginava. Eu acredito que o que me fortalece muito, o que faz com que eu não desista, é isso. Então tá, deu errado. E agora? O que eu faço com o que não deu da forma que... Tá, perdi o voo, agora o que eu faço? Eu vou ver qual o próximo voo e vou continuar e vou seguir o que é necessário. Então, essa questão de culpa ou de parar diante do problema e não tomar uma solução, não vai ajudar. E realmente vai ser um caos, realmente o prejuízo vai ser maior. O que você está nos falando é, sempre temos opção. Sempre tem opção, é aquela questão... eu até gosto de usar esse termo porque eu acho que ele é muito fácil. Meu pai gostava muito de falar isso. Não adianta chorar o leite derramado, né? E uma frase que eu já usei muito e esses dias ela tem queimado muito no meu coração. Quando você está com Jesus, até quando você perde, você ganha. E eu acredito nisso, sabe? O que eu vou aproveitar com isso? O que eu tenho que aprender com isso? E quando algo me entristece ou às vezes eu me decepciono, eu falo, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Até porque a gente tem que pensar que muitas vezes a gente decepciona, não é só o outro que está errado. A nossa expectativa pode ter sido muito além do que a pessoa poderia oferecer. Então, assim, eu acho mais fácil mexer em mim do que mexer no outro ou exigir que o outro alcance as minhas expectativas. Vamos por etapas. O que a Sandra está falando, nós precisamos primeiro nos fundamentar. Nós precisamos ter algumas certezas. Para você acreditar que Deus age sempre, até naquilo que era para dar errado, dá certo, né? Quando você está com Deus. Primeiro, para você entender isso, você tem que acreditar que você está com Deus. Né? Você tem que acreditar que Deus está acima de tudo e quer só o nosso bem. Porque se você acreditar que Deus quer nos punir, quer sempre estar ali nos cobrando, querendo fazer o nosso mal, então as verdades serão diferenciadas. Aí entra a questão do princípio, né, Tancredo? Que princípios você tem seguido? Né? Você tem burlado esses princípios? Você tem criado os seus próprios princípios? Ou como que você tem sido diante de quando você é consigo mesmo, ninguém está vendo, você não precisa dar satisfação para ninguém? E na vida, ela deveria ser assim. Você tem que dar satisfação para você em primeiro lugar. Você tem que se convencer do porquê e aonde você quer chegar.
e com um princípio fundamentado dentro da palavra de Deus, não tem como você chegar diante de uma situação, ou de um roubo, ou de uma fraude, ou de uma perca de alguma forma, ou de um prejuízo, você esquecer da grandiosidade de tudo que você já tem sido agraciado, só de ter a vida, só de estar vivo ainda, poder respirar, poder tomar uma atitude, você parar para murmurar, lamentar ou culpar alguém. E você perde uma energia. Perde, eu falo, gente, e algo, é interessante isso aí que você falou, porque eu falo, gente, às vezes até na minha equipe eu falo, às vezes alguma coisa que a gente decepciona, a gente se surpreende com atitudes de algumas pessoas, aí a equipe chega, Sandra, você acredita isso? Eu falo, ó, não vamos colocar nossa energia nisso aqui, vamos colocar no nosso foco. Vamos colocar energia nisso aqui não, só vamos ver o que a gente pode fazer. Exatamente. Mas, e continuar. Mas isso aqui não é o principal é o nosso propósito. Isso aqui é um detalhe que é alguém que precisa de ajuda. Então não é o foco o problema ou uma pessoa. Uma pessoa não pode mudar uma equipe e uma estrutura. Agora, essa pessoa, ela pode ser contaminada pelo bem. O bem sempre vence. Ah, Sandra, mas é novela, é filme, é sempre assim. Não, não acredito nisso. Eu acredito que Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. Só da gente não merecer e ter a graça de Deus, você já fala assim, não, tá pronto. Em tudo dai graças. Sandra, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Fica essas dicas para reflexão. Não estamos aqui querendo colocar verdades. Mesmo pelo contrário, a gente sabe que cada um tem a sua verdade, não é isso? Mas fica aqui as nossas reflexões para vocês. E é claro que o programa só está começando. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha, isso já aconteceu comigo, sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278. Já estamos de volta e vamos falar de saúde. Aliás, vamos falar de uma doença que a maioria de vocês já ouviram falar. Endometriose. Principalmente as mulheres. Ou se não ouviram, é muito importante ficarem atentas a essa entrevista. E quando a endometriose pode atingir o intestino? Aliás, nós já estamos aqui chamando a atenção de todos vocês com relação à saúde do intestino, que é considerado hoje o segundo cérebro. Por quê? Porque ele sim está ligado a todo o organismo, ao bom funcionamento, inclusive nas nossas reações, no nosso meio, no nosso bem-estar. Isso é muito importante nós entendermos, tá, gente? E claro que o programa Mega Profissionais está junto com vocês nesse aprendizado. E quem é o nosso colaborador? Falando em coloproctologista, é o médico Dr. Marcos Tavares. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Aliás, nós estamos sentindo uma certa ausência sua no ar. Nós temos sempre acompanhado o senhor nas redes sociais, né? Aliás, o seu Instagram é muito bem relacionado ali. As pessoas interagem muito ali com o senhor. E também as suas vindas aqui na TV, né? Mas nós queremos uma frequência maior, né? Porque o assunto requer uma atenção específica. Verdade. Tá tudo bem com o senhor? Tudo certo, tudo tranquilo, graças a Deus. Endometriose, o que ela é? E quando ela pode atingir o intestino, que é a nossa maior preocupação aqui? Então, Simão, endometriose é uma doença crônica, uma doença benigna crônica, que acomete as mulheres na idade fértil, período fértil. Então começa na adolescência e, teoricamente, na
na menopausa já não tem mais. Então, é o período fértil da mulher. Acomete 10% das mulheres férteis, mais ou menos, em torno de 6 milhões no Brasil. Certo. E como é que funciona? Sabe? O que é essa doença? O que é? Então, É isso que eu quero entender. é uma doença que é o quê? É a presença do tecido uterino, tecido endometrial, fora do útero. Tá? Então, por exemplo... O tecido endometrial é aquele presente no ovário, é isso? Então, o endométrio, ele teoricamente tem que estar presente dentro da cavidade uterina. Ok. Quando esse endométrio ele está presente fora da cavidade uterina, é endometriose. Por exemplo, se ela pode estar presente no ovário, que é uma em forma de cisto de ovário, tá? Um cisto de ovário hemorrágico. É óbvio que nem todo cisto de ovário hemorrágico é endometriose, mas pode ser. Pode estar presente no intestino, no reto, na porção reto-sigmoide, que é a localização mais comum do intestino. Pode estar presente na bexiga. Mas como é que ele vai parar lá? Se ele é um tecido que originalmente ele tem que ficar dentro. Do útero, não é então, isso? existem algumas teorias. Tá? A principal teoria é quando você tem um refluxo da menstruação, ou seja, uma menstruação retrógrada. Só que a maioria das mulheres tem a menstruação retrógrada. Mas só algumas desenvolvem endometriose. Desculpa, porque eu sou muito leigo nesse assunto, eu preciso entender melhor. Tem o útero, a mulher quando tem a menstruação, o que é a menstruação? É a escamação do útero, ali quando não tem uma gestação, e tem o ciclo menstrual, né? A menstruação. Então aquele sangue é expelido. Então, aquele tecido que é descamado é o endométrio. Tá? Ele sai e vai embora. E é eliminado. É eliminado. Tá. Em algumas situações... Todo mês elas têm existe esse um ciclo. Então, aquele endométrio, ele sempre é formado depois dessa... Sim. Okay. Aí você tem os fatores hormonais, você tem os hormônios, progesterona e estrogênio, que ditam a ordem desse ciclo. Okay. Tá? A menstruação retrógrada é o seguinte, a grande maioria desse sangue, ele sai pela vagina. Pela vagina, tá? Desce, passa pelo colo uterino e sai pela vagina. Okay. Uma pequena parte, em vez de sair, ele vai para as trompas uterinas e pode cair na cavidade pélvica. Só que isso acontece na maioria das mulheres, essa menstruação retrógrada. Então, assim, essa teoria de menstruação retrógrada, ela existe, é importante para fisiopatogenia, para causa da endometriose. Tá? Só que não é o único fator. Por exemplo, tem outras teorias. Por exemplo, metaplasia celômica. O que é isso? Algumas células presentes no nossa pelve, nosso corpo, elas são pré-determinadas, tá? E ao sofrer mutações, elas podem formar um tecido endometrial. Entendeu? Então é uma célula diferente. Fora do útero, Então essa é uma outra teoria também. Tem algumas teorias, mas assim, o que importa para as pessoas que estão nos assistindo é saber o quê? Acho que é o diagnóstico correto da endometriose. Certo. Por quê? Porque, teoricamente, as mulheres, elas levam tempo para ter o diagnóstico da endometriose, em torno de 5 a 7 anos. Então, a mulher, ela tem dor... 5 a 7 anos? Ela tem dor crônica, então ela acha que isso é da menstruação, ela acha que é uma cólica menstrual, ela acha que é TPM, e pode então, por trás... Isso é um sintoma. Dores. Porque as pessoas que estão nos acompanhando em casa, com certeza, quando a gente fala de alguma doença, vocês ficam muito atentos, principalmente a mulher. A mulher tem uma preocupação muito grande com a saúde, e deve ser assim, e deve também o homem se preocupar. No caso específico, hoje estamos tratando sobre a saúde da mulher. Quando a mulher tem essa possível endometriose, um dos casos das suposições seria esse refluxo do sangue que deveria ser expelido ali no período menstrual, ok? Sim. Ali tem um refluxo, ali pode sair o tecido endométrico do útero, não é isso? Sim. E pode causar endometriose em quais órgãos? Ali? Então, Simão, essa teoria, esse refluxo, ele acontece com quase todas as mulheres. É normal. Só não que tem só nenhuma doença. Não é doença. Só que algumas mulheres ao desenvolvimento da endometriose, tá? E o principal sintoma é o quê da endometriose? É dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar. Dor pélvica baixo da pelve, isso. Okay. Do púbis, esse ossinho da bacia aqui para baixo, essa região do umbigo para baixo, essa região toda ali. Essa dor acontece quando? Esse sintoma? Então, essa dor pode começar na adolescência já. Pois é, mas durante o período menstrual? Não tem relação. Assim, então, você pode ter dor durante o ato sexual, você pode ter dor na menstruação,
no ciclo, a mulher menstruada ela pode ter dor e ela achar que é TPM, mas já pode ser um diagnóstico de endometriose. Ela pode ter dificuldade para engravidar, ela pode ter uma dor pélvica crônica, ela pode ter dor ao evacuar. Aí já está atingindo o intestino. Já atinge, porque em algumas situações, até 1/3 dos pacientes que têm endometriose, essa endometriose ela pode acometer o intestino. 1/3? Até 1/3, É uma probabilidade grande. Sim, sim. Tá, aí ela vai ter o quê? Aí já é ligado à questão da evacuação. Porque a endometriose, esse tecido endometrial, esse tecido uterino que está fora do útero, o que ele faz? Ele se agrega ao órgão adjacente, e começa a causar uma fibrose, uma aderência. Então, no intestino, por exemplo, ele pode fazer uma compressão extrínseca, um aperto desse intestino, e esse intestino ele vai sofrendo o quê? Um estreitamento. Então, a luz do intestino, que tem um diâmetro tal, vai fechando, vai diminuindo. Então, o paciente começa a ter dificuldade para evacuar, começa a ter dor, pode ter sangramento. Constipação? Constipação, pode. Nossa, mas essa constipação por obstrução, né? Por obstrução. Mas assim, não é muito comum. A obstrução, até chegar nesse nível, tem que estar muito tempo ali presente. Nossa, agora o senhor me chamou uma atenção, uma coisa muito séria. Porque a pessoa pode ter 7 anos de endometriose e não saber. Teoricamente é média, né? A gente não, assim, é uma média. Ou seja, tem pessoas que descobrem com 1 ano de sintomas ou com 6 meses, ou tem pessoas que ficam 7, 8, 10 anos com dor e ela acha que essa dor é normal. Ela às vezes parte do organismo, faz parte do ciclo menstrual. Entendeu? Então, assim, a média aqui são 7 anos para você descobrir a doença. Gente, eu não sei vocês, mas eu aprendi. Eu trabalho com assessoria de médicos há mais de 30 anos. E eu aprendi nessas várias entrevistas que eu fiz ao longo de tantos anos que a dor é um reclame do seu corpo. Quando você sente dor em algum lugar do seu corpo, o seu corpo está te mandando um alerta. Sabe aquele sinalzinho vermelho? Aquele sinal que alguma coisa aqui não está legal. Alguma coisa não está certa. E você deve investigar essa dor, tá? Não aceita aquela dor como faz parte do seu corpo, né? Eu ouço muitas pessoas falando isso, eu aprendi isso. Não sei se o senhor concorda com isso, doutor. Porque as pessoas precisam ter um alerta, né? Porque muita gente convive com a dor. Aprende a sentir a dor, aquilo ali faz parte normal, como o senhor está alertando agora, né? Agora, a endometriose pode evoluir para alguma coisa mais séria? Câncer, por exemplo? Não tem relação. A endometriose não tem nenhuma relação com câncer. Agora, como é que é diagnosticado isso? Porque vai lá para o senhor, a mulher vai para o senhor. E nós sabemos que as mulheres, a grande reclamação das mulheres é a constipação. Normalmente, Simão, ela vai encaminhada pelo ginecologista, né? Na maioria das vezes, ele já vem com diagnóstico de endometriose pelo ginecologista. Ele já diagnosticou? Já diagnosticou. E às vezes assim, ela manda, o colega, o ginecologista manda para mim, porque você tem uma endometriose mais profunda que está acometendo o intestino e manda para mim para eu continuar investigando. Em algumas situações, que é mais raro, ela já foi alguns especialistas não descobriram e ela vem para o prócto, por ser uma dor abdominal crônica, pélvica. Então, assim, muitos pacientes, quando ele está com dor abdominal, se a dor abdominal for baixa, for na pelve, ele vai diretamente para o prócto. Às vezes ele pula o gastro, ele pula o cirurgião geral, então vem para a gente direto. E um dos diagnósticos diferenciais é a endometriose. Aí tem que fazer de exame, a gente pode fazer um ultrassom transvaginal, com preparo do intestino, uma ressonância da pelve. Ali o senhor já diagnostica? Assim, você colhe a história. Então a história você já pega, assim, já fica em alerta. E o exame de imagem, que é o ultrassom e a ressonância, ajuda bastante. Eu posso fazer um comentário, se o senhor me permite? Eu acredito que não vai concordar, mas é uma questão do paciente, ok? Da minha visão. Vocês têm muita informação. Vocês têm um campo muito grande de informações para serem analisadas, né? E várias possíveis causas. É claro que o médico tem aquele procedimento padrão, né? Exames tais, para afastar essa e essa causa. Mas às vezes aquilo que para muitos parece óbvio, para outros não é, né? Então vocês precisam entender e principalmente ouvir a questão do universo de possíveis doenças, para que vocês possam levar isso sem questionamento com o profissional. Porque às vezes o profissional investiga uma ação e é uma outra.
Nós temos o histórico que é muito difícil no Brasil, o diagnóstico de câncer do pulmão. Muito difícil. Eu me assustei com essa reportagem que um colega fez na Globo News, falando sobre isso. A dificuldade de diagnosticar câncer do pulmão. Isso porque, claro, que a Ana Maria Braga está com câncer no pulmão e ela tem todos os recursos de médicos, especialistas do mundo todo. Não é muito diferente da população brasileira, que às vezes não tem acesso nem ao SUS, né? Então, o que acontece? Para investigar que é câncer do pulmão, as pessoas demoram. Nós sabemos que tudo aquilo que demora para ser diagnosticado, o tratamento fica cada vez mais difícil, né? Para mim, aqui nessa entrevista, um jornalista que está preparado há 30 anos e conversa com médicos há 30 anos, essa informação que o senhor está me dando da endometriose é nova, ok? Eu não sabia que funcionava dessa forma. Claro que eu já ouvi falar, mas nunca aprofundei como o senhor está apresentando aqui. E o nosso objetivo aqui é levar essa informação para vocês refletirem. Dor, sentiu dor, vai no médico, né? E muito cuidado com o Dr. Google, hein? Estou sentindo dificuldade para evacuação. Imediatamente já cita ali uma solução. Aí a gente já vai naquele médico. Principalmente que as pessoas às vezes querem economizar com a saúde, né? Ah, não, eu já quero ir no especialista, porque não adianta eu ir nesse outro médico, ele não vai me indicar, então eu já quero ir naquele que já vai resolver o meu problema. E aí pula etapas, né? Pula etapas. Agora, bom, vamos lá. Então, existem esses exames de imagem, que é diagnosticado, junto com a sua expertise, junto com o seu exame laboratório, com o seu exame presencial clínico, o senhor consegue diagnosticar essa questão da endometriose como causa primária. A gente consegue diagnosticar na maioria das vezes. A última etapa seria a laparoscopia, a videolaparoscopia. O que é isso? É um procedimento cirúrgico invasivo, que é o quê? Que a gente entra com uma câmera, uma laparoscopia, a gente entra com a câmera na cavidade abdominal do paciente, porque você tem uma magnificação da imagem da pelve feminina. Então a gente consegue ver alguns focos de endometriose, que às vezes o exame de imagem não aparece. Tratamento é cirúrgico? De cura, provavelmente sim, vai depender muito da fase da mulher, ao longo da vida dela. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma adolescente que tem dor. A gente tem, para pensar em tratamento, a gente tem que pensar em duas coisas, quando se fala em tratamento. No controle da dor e da infertilidade. Tá? Então, agora, vou colocar... São dois assuntos muito importantes, só que hoje não vai dar para a gente concluir esses dois assuntos. Eu quero pegar esse gancho para que a gente possa convidar o senhor novamente para nós conversarmos sobre isso. E fiquem atentos, vocês que estão nos acompanhando agora nessa entrevista, fiquem atentos ao nosso Instagram, inclusive está aqui o endereço do Instagram. Nós vamos avisar para vocês a continuação dessa matéria quando o doutor puder voltar aqui, e se puder, né? Mas eu espero que possa, que nós precisamos concluir esse assunto, para que nós possamos entender a questão dos tratamentos. E quando se fala de infertilidade, eu sei que o assunto vai render, nosso tempo é muito curtinho aqui hoje na TV, tá, doutor? Mas fica o convite para que nós possamos abordar esse tema com mais detalhes, tá bom? Obrigado. Fique atento no nosso Instagram, você vai acompanhar a continuação dessa matéria, é muito importante para que vocês possam entender, tá bom, gente? E fiquem aí, não saiam não, muitas outras atrações nos aguardam hoje aqui no programa Mega Profissionais. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha, isso já aconteceu comigo. Sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278. Já estamos de volta e agora vamos falar de um assunto que, aliás, chama muita atenção de todos vocês que nos acompanham aqui na TV e também nas nossas redes sociais. Vamos falar da reforma da Previdência. Como ficou depois? Mudou muita coisa? E será que mudou mesmo? E quem tem direito aos benefícios?
Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um dos benefícios que também tem muita dúvida de todos aqueles que necessitam ou mesmo aqueles que querem se precaver numa eventual necessidade. Vamos falar de pensão por morte. Estou recebendo aqui as advogadas, doutora Mariana e doutora Ariane. Tudo bem? Doutora Ariane com novo penteado hoje, com novo corte de cabelo. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. Tudo bem, doutora? Pensão por morte. Né? Nós sabemos que a pessoa que é o beneficiário dessa pensão está casado, pelo menos é o que a gente tem de entendimento, me corrija por favor. Tem que estar casado com algum segurado, ou seja, aquela pessoa que contribuiu para a Previdência durante toda a vida. Falece, o cônjuge recebe a pensão por morte. É isso? Em partes. A pensão por morte ela é devida ao dependente do segurado, não necessariamente o cônjuge. Eu posso ser o companheiro, não tenho que ter um casamento formal. Eu posso provar minha união estável de outras formas. E também temos os filhos menores de 21 anos, que são dependentes, e os filhos maiores de 21 inválidos, também são dependentes de primeira classe. Certo. E aí tem mais alguns outros dependentes que se não existirem esses dependentes de primeira classe, nós vamos para os dependentes de segunda classe, que são os pais, se eles comprovarem independência econômica do filho falecido. E caso não haja os pais, ainda tem também a questão do irmão inválido, que também comprove dependência do segurado falecido. Irmão inválido. Maior inválido. Isso. Maior inválido. Que comprove a dependência, desde que ele não tenha, o falecido não tenha os outros, os outros dependentes de primeira e segunda classe. Ok, eu preciso entender melhor sobre... primeiro, tem um segurado que falece, ok? Uhum. Ele é casado e deixa a sua esposa, tá? Vamos tratar, gente, em termos genéricos, para que a gente possa entender melhor e exemplificar isso, tá? Tá, deixou a sua esposa, só que ele tem filhos menores também. Ao morrer, ele é segurado, a esposa imediatamente tem acesso à sua pensão. E os filhos também recebem pensão? Sim, eles são... Todos eles recebem pensão? Os filhos menores de 21 ou, se forem maiores, inválidos. Ok. Menores de 21 anos de idade são 3 filhos. Então, os 3, cada um vai receber uma pensão, mas a esposa vai receber uma outra pensão. São 4 pensões essa família vai receber. Não. Em tese, assim, na verdade, pode-se dizer que são 4 pensões. Mas é o mesmo salário dividido por 4 pessoas. Não é um salário de benefício para cada pessoa. Entendi. Então, se aquele segurado tiver, por exemplo, um salário mínimo, então tiver 4 beneficiários, vai pegar um salário mínimo e dividir por 4. Ou se ele tiver um salário maior, dependendo da contribuição, né, dependendo de contribuição dele, vai dividir por 4 pessoas. Isso, e aí é o que uma das alterações agora, né, da reforma é exatamente em relação ao valor e às cotas. Então, assim, o que antes da reforma, né, os beneficiários poderiam receber um valor X, hoje eles podem receber a metade disso, ou às vezes até menos. Por quê? O que muda? Porque foram alterados, primeiro, foi alterado o cálculo de todos os benefícios. Então, assim, vamos jogar aqui, a gente estava conversando, né? Vamos supor que meu esposo ele tem um salário de benefício hoje que seria em R$4.000. Só que o primeiro cálculo é de acordo com o que a pessoa receberia de aposentadoria. Aí volta em outro programa que a gente já falou sobre o cálculo da aposentadoria. Então hoje, R$4.000, ele tendo 15 anos de contribuição, começaria em 60%. Então 60% do que da média dele ali, já começaria o salário de benefício. Desse valor, considerando as cotas hoje, também começa em 50%, mais 10% para cada dependente, eu teria 60% desses 60%. Então, assim, de R$4.000, que antigamente seria o valor, poderia ser o valor da minha pensão, hoje eu receberia 1.440.
Ou seja, se a gente pode complicar, para que exemplificar, né, gente? Para que simplificar, né? Melhor dizendo, né? Muito complexo, né? Essas formas muito complexas. Isso me lembra uma internauta que entrou no meu Instagram pessoal. Aliás, me sigam lá, tá, gente? Tancredo _Simão Oficial, já tá aí para vocês no monitor. Ela entrou para mim no Instagram, mandou um direct e falou da seguinte forma: olha, adoro o programa, adoro as advogadas, adoro as dicas, mas na verdade mesmo, Simão, a gente só sabe do benefício quando a gente recebe a primeira parcela. Porque os cálculos, essas coisas, só advogado ou quem sabe até o INSS pode saber disso, porque a gente não vai ficar sabendo, a gente não sabe. Sim, porque inclusive nós fizemos um curso de 3 dias para poder aprender a mexer no programa que nós compramos para fazer esse cálculo. Então, assim, nós temos um programa no escritório e a gente fez um curso para poder aprender a inserir os dados no programa. Então é muito difícil um leigo conseguir realmente fazer esse cálculo. Então, assim, realmente só vai saber depois de chegar a primeira parcela desse benefício. Ou né? ele pode procurar um planejamento previdenciário. Que é o ideal, né? Só que ao saber, inclusive a senhora só não me autorizou o nome, então não vou poder falar, mas só está sempre assistindo a gente aqui na TV, a senhora sabe que eu estou falando da senhora, tá? Se a gente fizer isso, é aquilo que eu falei lá no direct, se a gente esperar chegar a primeira parcela para saber o valor, você não poderá contra-argumentar aquele valor, questionar. Será que está certo? Será que está errado? Se a gente for aceitar sempre, que aliás é um histórico do brasileiro, né? A gente sempre aceita as coisas porque acha que isso não pode mudar. Não tem como mexer com o governo, não tem como lutar pelos nossos direitos, né? E acaba aceitando tudo. Nosso objetivo aqui é justamente o contrário. É esclarecer, né? Mostrar para as pessoas que realmente existem possibilidades, não é isso? Bom, vamos lá. Então essa é uma das grandes mudanças, que é o cálculo do valor do benefício, ok? Existe alguma outra mudança com relação, por exemplo, aos beneficiários? Não. Continua sendo essa regra, não é isso? Aquela que a senhora citou, cônjuge, filhos menores, filhos maiores com problemas... Inválidos. Inválido. O que é inválido para a lei, hein? Pessoa, por exemplo, uma pessoa que é interditada civilmente por ter um problema mental, uma esquizofrenia, né? Ou alguém que seja tetraplégico, paraplégico, e não, né? Seria uma pessoa inválida, uma deficiência que tire minha possibilidade de trabalhar. Esse benefício é pro resto da vida das pessoas? Depende. Já havia, né, uma tabela dos benefícios. A pensão por morte, ela é vitalícia no caso de invalidez, caso ela permaneça, né? E para as mulheres ou para os homens, no caso os cônjuges, acima de 44 anos. Para quem tem, isso os dependentes, tá? Então, assim, hoje eu tenho 32 anos, eu não vou receber o benefício de forma vitalícia. Tem uma tabela de acordo com a idade daquele dependente, por quanto tempo ele vai receber aquilo. E também no caso de segurados que contribuíram por menos de 18 meses, também não vão receber, ainda que seja maior de 44 anos o beneficiário, ele não vai receber de forma vitalícia. Então, o mínimo que ele tem que ter contribuído é 18 meses. Né, para ter direito à pensão por morte, o beneficiário ter a pensão por morte. Exceto o filho menor. Não, a não ser que o segurado tenha falecido por uma doença grave, aquelas doenças isentas de carência, que hoje são a tuberculose ativa, a neoplasia maligna, a nefropatia grave, ou tenha decorrido de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho. Essa pensão por morte oferecida pelo INSS, que tem direito todo aquele que é segurado, trabalhou, contribuiu para o INSS, ok? Não tem nada a ver com herança, não tem nada a ver com espólio, não tem nada a ver com isso. Porque o que está muito aí, né, sendo questionado, a questão do Gugu, que morreu e tudo, né? E com certeza ele era empregado, então ele recolhia o INSS, né? Então, no caso dele, ele tem que estão tentando ali ver se vai comprovar união estável ou não, né? Enfim, mas tem a mãe e tem os filhos. Mas aí, se ele tiver, o caso do Gugu é engraçado, né? Porque foi determinado 100 mil de pensão para a mãe.
Aí vamos pensar. Ele tinha deixado 160 mil, aí a esposa conseguiu, Não é nem, a gente fala da a esposa, companheira, Mas- né? mas o que eu ia falar é o seguinte, a 100 mãe mil. dos filhos, que é o Mas mais Assim, correto hoje. não tem nada a ver com RGPS, né? Aham, mas o que eu ia falar é o seguinte, porque o valor da pensão por morte que um eventual dependente dele viesse a perceber no regime geral da Previdência Social seria irrisório comparado a 100 mil reais, porque é limitado ao teto, é 6 mil, quanto que tá o teto hoje? E o problema não é nem isso, é que no caso dele, ele teria a companheira e são mais 3 filhos, né? Sim. Então aqui, E o tem a mãe valor, também. exatamente, então aqui já não haveria o 100% talvez não houvesse o 100% ali, e aí quando a gente jogasse as cotas, daria 90% só, e esses 90% dividiria entre os 4. Então, mesmo sendo irrisório, mesmo a família não precisando, é um direito. Claro. Né? E deve buscar, assim. E pelo que eu conhecia do Gugu, que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente, uma pessoa que me ajudou muito, tá? Inclusive eu já até publiquei isso no Instagram e tudo, ele pegaria esse benefício e doaria. Pelo que eu conheço dele, sim, tá? Ele faria isso, né? Mas, enfim, cada cabeça é uma sentença, né? E cada um age conforme o seu entendimento e a sua necessidade, não é isso? Doutora, é muito bom conversar com vocês, tá? Voltem sempre, a casa está aberta. Aliás, nós precisamos muito de vocês aqui, né? Principalmente esse ano vai ser bem complicado e as perguntas não param de chegar para nós, tá? Muito obrigado, doutora Ariane, muito obrigado, doutora Mariana. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco nas nossas redes sociais. O nosso Instagram está sempre aberto e tem muitos sorteios lá acontecendo, hein, gente? Faço questão da presença de vocês lá. E aqui, é claro, sem vocês, nós não existimos. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.